Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. Também você poderá assinar o Vendaval, um sistema que veio para revolucionar o mercado de opções. Para ambos, basta apontar a câmera do seu celular. E não deixe de se inscrever para a fila de espera do próximo treinamento operacional. O link está na descrição desse vídeo. Nesse treinamento, pegamos todo o conteúdo de vídeos que estão no canal, extraímos a essência do operacional, atualizamos, preenchemos as lacunas com material inédito com o que há de mais avançado no mercado brasileiro da escola americana. Pergunte para alguém que fez o curso. E é com muita satisfação que venho também convidá-los para se inscrever no Workshop Evolux Rocha Opções Deu Gain, a ser realizado no dia 19 de maio, lá no auditório da Necton BTG em São Paulo. E você pode se inscrever também com esse link que está na descrição. Serão vários especialistas da Necton, do mercado financeiro, lá no coração da Faria Lima, em uma tarde de debates de alto nível sobre o mercado de opções. E, além de tudo, é um reconhecimento de uma das principais corretoras e bancos do país, do profissionalismo de toda uma equipe e de uma metodologia que veio para revolucionar o mercado. Venha participar disso, se inscreva logo, porque quero conhecê-los pessoalmente. E a melhor notícia de todas, a participação é gratuita, mas sujeita ao limite de vagas. Estão nas últimas vagas. Vai lá que é de graça. Depois dos sucessivos bons resultados dos portfólios públicos, muito investidor se pergunta: mas eu queria ver no Corona Crash. Esse vídeo abre a série em que irei testar a metodologia do maior evento catastrófico em 100 anos do planeta. Nesse vídeo, além de dar os pressupostos do estudo de caso que faremos, irei estudar tudo que teria ocorrido no primeiro portfólio de Strengo de 2020. Será que ele deu certo? Você quer saber? Venha comigo. Estudo de caso Corona Crash, a primeira parte. Antes de mais nada, vale a pena eu fazer um disclaimer. Você que está chegando agora, você está em um canal técnico-científico de operação de derivativos. Então, mais que com sua diversão, meu principal compromisso aqui é com a rentabilidade e a segurança dos investimentos dos membros do canal. Então, os vídeos não são trailers ou peças de propaganda, mas estudos técnicos de temas de grande relevância para o mercado de opções. Com efeito, muitos conceitos expostos nesse vídeo exigem conhecimento anterior avançado na metodologia mais técnica do mercado. Então, sinta-se desafiado a aprendê-la, porque isso vai te dar muitas ferramentas nos seus investimentos em opções. Então, apesar de muitos poderem não entender o embasamento científico desse vídeo e de outros também, e eu não tenho como mudar isso em minutos. Isso aqui não é uma pílula para você aprender tudo em 2 minutos, mas pelo menos eu posso dizer que nesse vídeo você vai entender os resultados que eu vou estar mostrando. Se você quiser, de fato, entender todos os conceitos que estão subjacentes a esse vídeo, recomendo que você siga o roteiro que está apresentado aqui nesse vídeo. Qual é a metodologia do Rocha Opções que você encontra nesse mesmo canal? Mais fundo do que isso,
E até além do que está aqui, com certeza você vai encontrar no que chamamos do nosso treinamento operacional. Somente lá que eu tenho todo o tempo do mundo para aprofundar nessas questões, inclusive nesse vídeo, que nós tivemos 2 horas e meia para debatê-lo no treinamento operacional. Aqui não, aqui eu quero fazer em no máximo meia hora. Vamos lá. Os pressupostos do estudo de caso que vamos fazer refere-se a uma análise de risco sistêmico, aonde o evento catastrófico foi o Corona Crash. O elemento, então, do estudo de caso é um portfólio diversificado. Parto do pressuposto que o único elemento relevante de impacto num portfólio diversificado é o risco sistêmico, que é o foco do nosso estudo. Nós também partimos do pressuposto que o BOVA11 pode ser considerado um modelo de portfólio diversificado, porque isso então torna possível todos os estudos que vamos fazer aqui, que a compensação de perdas e ganhos já está internalizada no desempenho do BOVA, ou seja, quando a gente abre um portfólio, as operações vencedoras cobrem as operações perdedoras devido a ser diversificado. Então, todo resultado que vier do BOVA se pressupõe que já se houve essas compensações. E, por fim, que o BOVA11, então, é um modelo adequado de análise de um portfólio submetido ao mercado de opções em 2020. E a partir daqui, então, que a gente começa. Os parâmetros que foram usados dia a dia são exatamente os parâmetros daquela época. Então, nós vemos aqui quais foram as taxas de juros livre de risco, começando o ano em 4,40 e chegando no final em 1,90. Nós temos aqui os vencimentos, sabendo que o de hoje, o Strangle de hoje, foi aquele que venceu na data do dia 17 de fevereiro, mas faremos, até o final da série, o estudo sobre todos os vencimentos. Aqui, então, nós temos a volatilidade implícita, o comportamento dela em 2020. Então, nós podemos ver aqui que ela começou em 20%, teve um pico, e depois gradualmente foi caindo. E é um formato de curva bastante típico de todo o grande aumento de volatilidade implícita. Então, você vê que começou em 20% e chegou quase a 100%. Muito impressionante a expansão que teve aqui. Nós não temos medo de alta volatilidade implícita. Pelo contrário, é muito favorável. O problema é você abrir um strangle aqui. Abrir um strangle aqui é ótimo. O problema é quando você abre aqui embaixo e depois expande dessa forma. Temos aqui a cotação do BOVA11, onde a máxima cotação estava 114,24. Então, você abrindo aqui um strangle no início do ano, você teria o notional de 107, que seria o strike da opção delta 16. E você tem aqui um fundo que alcançou 61,14. Ou seja, isso significa que você teria um prejuízo máximo, que é a diferença do 107 para 61, que é quanto teria entrado dentro da sua put, o quanto ela teria ficado ITM, que teria sido 45,86. Ou seja, que isso, então, seria seu prejuízo máximo. Então, a primeira conta que a gente já pode fazer aqui é definir que, se você estivesse operando pelo seu notional, o seu máximo prejuízo seria de 45,86, que é 43% do seu notional. E uma coisa que você precisa entender é que a corretora nunca vai te chamar mais do que essa diferença, porque essa é a diferença que ela precisa para que você cumpra os compromissos da operação. Então, eu vejo gente que tem até medo de operar pelo próprio notional. Então, se você opera no seu notional, você nunca vai ser estopado pela corretora. E, nesse caso aqui, você poderia operar 2 vezes 33 alavancado, que a corretora não ia te estopar. Por quê? Porque você precisa ter lá disponível 45,86 para cumprir essa obrigação dessa diferença que está aqui. É isso que você tem que entender. O problema é que a pessoa opera 3, 4, 5 vezes e a corretora vai vendo que você não vai ter os 45. Então,
a partir do momento que vai entrando aqui no dinheiro, as suas operações, 1, 2, 3, 4, está tranquilo, porque você tem isso lá. Mas se entrar 10, 20, será que você tem lá os 10 e 20? Então a corretora começa a observar isso, ela está vendo que o mercado está indo numa direção que você não vai ter o dinheiro, mas nunca vai ser o notional que está exigindo da operação. Nunca vai a margem ser maior que o notional, nunca. Então, mesmo sem eu entrar profundamente em todas as análises, abrindo strangle, nós já conseguimos perceber que a alavancagem teoricamente possível seria de até 2,33 numa operação de um portfólio no ano de 2020. Já a primeira conclusão bastante interessante desse vídeo aqui para você. E você tendo esse valor para garantir a sua operação, num caso extremo, ainda mais que a taxa de juros estava tão baixa, você poderia ir rolando a sua put de BOVA até chegar no dia 1º de dezembro, que é quando o BOVA 11 recuperou os 107. Ou seja, esse prejuízo aqui desapareceria nessa rolagem até chegar esse momento. Então, numa análise macro, com os parâmetros do que aconteceu em 2020, você já tem esse retrato aqui de cara. Mas vamos seguir. Vamos começar com o primeiro ciclo, do dia 2 de janeiro até 14 de fevereiro. Então, agora eu pego o retrato do primeiro ciclo, do que aconteceu com a volatilidade implícita. Então, a gente vê que até o meio de ciclo foi tudo muito tranquilo. Primeira coisa que vale a pena ressaltar aqui é que houve uma grande contração de início, o que pode já ter dado uma grande lucratividade de início. Depois nós vimos a volatilidade ir caindo até mais ou menos no meio do ciclo. E na segunda metade a gente vê uma certa expansão, mas que teve um pico a 5 DTE. Tá? Então eu levantei dia a dia a volatilidade implícita do BOVA. Então a gente tem aqui o gráfico de como se comportou o trade. A linha amarela comandou o spot durante todo o trade, a linha amarela aqui pontilhada é o strike e a vermelha é o break-even. Então você vê que ela começou o ano em 114,24 e se manteve o tempo todo entre os strikes. Então, pelo menos, o primeiro strangle do ano, e na verdade não é 13 do 3, é do 2. O primeiro strangle do ano ele foi muito tranquilo. Com certeza isso não ocorreu nos outros, né? Mas temos que começar pelo início. E também é uma boa oportunidade de nós estudarmos e aplicarmos todo o conhecimento que foi produzido no canal, nesse estudo de caso aqui, hoje, nesse vídeo do primeiro ciclo. Então, a gente tem aqui uma análise de delta hedge, uma análise do quanto direcional o portfólio ele se comportou. Então, a gente vê aqui a linha amarela é o θ do portfólio, a linha laranja é o delta beta do portfólio, e nós temos que o IDP, que é o quanto direcional está, que é essa área pintada aqui, você vê que o portfólio ele ficou a maior parte do tempo bullish, porque o mercado estava caindo. E aqui embaixo você tem a cotação para você ver como ocorre o movimento. Quando o mercado cai, o seu portfólio ele sobe, se tornando bullish. E o que nós concluímos? Que por mais que ele tenha chegado a 406 direcional, nós observamos que se o spot se mantém entre os strikes, você não precisaria neutralizar, porque ele se autoneutraliza. Óbvio, porque as duas opções, dependente do delta que elas vão tendo durante a operação, se continuar até o final dentro do range, elas viram pó, o delta delas vira zero. E é por isso que no final, ela zera aqui no final. Então, isso reforça o nosso operacional de somente neutralizar se invadir os strikes e especificamente o break-even. Você poderia ter neutralizado aqui? Poderia, mas você se usaria de estruturas para ganho de θ. Você poderia neutralizar sem uma preocupação direcional. Então, se você está com uma operação carente de θ, você pode injetar θ. E quando você constrói uma estrutura, claro que você vai construir uma estrutura
aqui nesse caso, que seja bearish, para você aumentar o seu teto até o nível que você deseja e, ao mesmo tempo, manter equilibrado. Mas não haveria uma necessidade aqui de uma preocupação de neutralização para grandes movimentos, como precaução para grandes movimentos. É a primeira conclusão importante aqui. Temos aqui, então, como se comportou o θ, ele começou no 0,06, né? Então, até o primeiro ciclo, a gente pode dizer que não houve uma expansão. A linha laranja é a expansão de risco. Então, você vê que não houve expansão de risco até esse momento aqui, que coincide, claro, com a abertura. Então, a gente, quando abre um portfólio, a gente não sabe disso, a gente não saberia que o portfólio aqui, no caso, ele se expandiu a 124, o que é uma expansão bastante robusta. Quando a gente leva até a expiração, a gente vai estar adotando uma estimativa de 100, e se for até o meio do trade, 50. Então, a gente usa uma estimativa do θ de portfólio pelo notional de 0,1, mas quando depois a gente mediu na prática, deu 0,063, sabendo que ela expandiu de 0,063 até 0,142, e que isso significou, então, uma expansão, como eu falei aqui, de 124%. Teoricamente, o stop teórico da expansão, que seria no 100%, ele ocorreria há 5 dias, mas ele não foi necessário. Não foi necessário pelos motivos que eu vou estar apresentando a seguir. Temos aqui o resultado, então, do primeiro ciclo, e é interessante você observar que ele já começou dando um resultado muito impressionante, já extraindo ali 40 e tantos %, tá? Que já seria um ganho muito forte, imediato. E você vê como é importante você estabelecer uma meta de lucro, né? Porque ele passou pelos 50 aqui, chegou no 65, foi até o 90, mas depois ele voltou para o 20 e ele continuou transitando até chegar no final a 100%, porque parou entre os dois strikes. Então, a gente percebe a alta volatilidade de ganhos e perdas, mas positivo do início ao fim, por causa daquele start. O fato dele ter permanecido entre os strikes não significa que ele vai ser positivo na operação inteira. Mesmo ficando entre os strikes, ele pode transitar durante um período no terreno negativo. Mas aqui se observa que ele transitou sempre no positivo. Então, na verdade, foi um trade extremamente positivo e tranquilo. Talvez aquela contração deve ter sido por um aumento de volatilidade implícita na época de Natal e Réveillon, que se manifestou no primeiro dia do ano de 2020, que depois houve uma contração. Isso fez com que toda a operação transitasse positivamente. Mas aqui mostra como é importante você garantir o lucro. Para se obter 100% do lucro, aqui no final, você poderia ter perdido todo o lucro, né? E isso fica até mais evidente da gente estar tendo uma operação em 2020. Normalmente você não opera achando que vai acontecer um corona crash. Você não opera tendo essa expectativa, né? Mas nessa operação aqui, esse operacional ele foi importante como nunca, porque aí você, alcançando aqui a sua meta, você já saiu fora. Aí teve um aluno, Leandro, mas se eu saísse fora, eu não entraria em outro? Ótima pergunta, meus alunos, os caras não deixam escapar nada, né? Sem dúvida, galera, sem dúvida. Vamos chegar lá. O que aconteceria se a gente abrisse um outro estrango mais avançado lá, na beira do penhasco, né? Vamos abrir um estrango na beira do penhasco, vamos abrir ainda. Aí você vai ver o que aconteceria. Vamos focar aqui. Nesse ciclo aqui, você conseguiria ter saído da operação tranquilamente. Então, mais uma vez, a gente confirma que a meta de lucro, ela garante o lucro, porque você já garantiu o seu aqui já, sem precisar se submeter ao resto do ciclo. Temos aqui, então, os resultados. Então, apesar de nós fazermos uma estimativa de 0,1, o risco gama do notional real, ele foi 0,063. Isso fez com que, se você tivesse aberto um portfólio a 0,2 de risco gama, ele teria chegado no máximo a 14,15.
bem longe do 0,2. E se você tivesse aberto aqui a 0,3, ele teria alcançado no máximo 0,21, 23, muito tranquilo. Quando você analisa aqui a tabela de resultados, você vê aqui com a estimativa de 0,1 do risco gama notional, adotando conservador 0,2, moderado 0,3, e você vê a expansão de risco, onde você sai no meio de ciclo, e aqui você fica até o vencimento. Então, você vê aqui que para conservador, ou você adotaria o notional, caso você quisesse levar até o vencimento, ou você poderia operar um pouco alavancado, se você fosse levar até o meio de ciclo. Então, todas essas métricas aqui, elas foram já planejadas antes de conhecer os dados da operação, segundo as nossas métricas do canal. 50, 100 são métricas do canal. RGN, também métrica do canal. Você, para saber o seu fator de alavancagem, vai ser essa formulazinha. Para você entender ela, tem que ver os vídeos do canal. Mas eu dou aqui alguns exemplos, né, de você estar no 0,2, conservador e levando até o vencimento, que é R100. E isso vai estar refletido aqui, ó. Quando você tem o ER, no caso aqui vai ser 100, e o RGN vai ser 0,1. Fazendo a conta, você vê que você poderia ter operado pelo seu Notion. Mas se você soubesse de antemão qual é a expansão de risco, se você soubesse qual tinha sido a expansão de risco, e se você soubesse o seu risco de gama do Notional, você poderia ter operado 1,41 alavancado. Você até pode saber de antemão qual é o teto do portfólio do Notion, mas você não tem como saber qual vai ser a expansão, e é por isso que a gente estima. Mas você vê, apesar da expansão ter sido maior do que a estimativa, isso foi contrabalanceado por uma estimativa de RGN de 0,1, o que mostrou que você poderia ter operado até mais alavancado. Se você adota aqui também a mesma conta para moderado e levado até o vencimento, você vê que a única coisa que muda aqui é o seu nível de risco gama, que é 0,3. Então, você poderia ter levado até o vencimento com uma alavancagem de 1,5. Você também, só alterando aqui, essa sua meta seria 2,12. Então, você vê que o 2,12 de alavancagem, ele é menor do que o 2,33, que a gente fez naquela análise macro, mostrando que o método aqui, ele seria extremamente seguro, pelo menos até o primeiro portfólio. Vamos ver depois. Apenas como um exercício, né? Se você tivesse... Aqui, o que aconteceu? Foi o real, né? Você tem 0,3% como moderado e você está saindo pela meta de lucro. O que aconteceu quando você operou pela meta de lucro? A sua expansão de risco, como nós demonstramos lá, foi zero. E supondo que você soubesse também o teto de portfólio do seu Notion, você poderia, não tinha como você saber que poderia, mas você poderia ter operado até quanto? 4,76. Então, isso, na verdade, é um indicador de até quão seguro foi o trade. A gente pode depois classificar isso, né, Rodrigo? Como se fosse um indicador de segurança da operação ali. A gente poderia ter operado até 4,76 alavancado. Mas claro que a gente não tinha bola de cristal, né, para saber que o Notion ia ser tão baixo e que na primeira metade não haveria uma expansão. A gente não tinha como saber. Então, na verdade, essa última etapa aqui é uma espécie de... Caso você tivesse uma bola de cristal, você teria tido em 8 dias uma taxa que chegaria a 4,2, tá? Essa planilha é muito isso, né? Então, você vê para cada linha que está aqui a taxa pelo Notional, os dias de trade mensalizado. Aqui caiu, né? Porque foi 31 no total.
para chegar no 100%. Então, aqui pelo Notion. E quando você aplica, então, os fatores de alavancagem, essa taxa aqui ela é multiplicada pelo tamanho maior de posição, além do Notion. Então, uma outra forma de você enxergar isso é sabendo que você, vamos supor que tivesse nível de risco gama de 30. Então, você faz uma continha de trás para frente. Então, em tese, você teria que abrir uma posição com teto de portfólio de 0,15 para poder expandir 100%. Mas você tem que estimar o teto de portfólio que você vai ter pelo seu Notion. Então, você estima aqui que é 0,10, que não é o quanto você vai abrir, porque sempre dá para alavancar um pouquinho, ou pelo menos quase sempre. Ora, de 10 para 15, a alavancagem é 1,50. Como a expansão ela foi de 124, na verdade, o máximo teto de portfólio de entrada que você poderia ter feito era 0,13. Só que você tinha uma margem de segurança, porque o do Notion não foi 0,10, foi 0,063. Então, você trazendo a alavancagem que, de fato, você executou baseado nessa estimativa, fez com que você, na realidade, tivesse aberto uma posição a 0,95, ainda capaz de suportar uma expansão de risco de 217. E o real foi 124. Talvez você, no meio da operação, talvez até decidisse compensar essa diferença injetando mais teta. Então, você tinha aqui sobrando estoque de teta para você injetar. Muito legal, né? Só mostrando que foi um trade muito tranquilo, de fato. Então, você, em vez de 1,50, poderia ter operado 2,12 alavancado. Menor do que aquele 2,33 que eu citei lá. Se você aqui fosse considerar um trade mais conservador, levado até o vencimento, então você partiria de trás para frente de 0,20, estimando uma expansão de 100, então você não poderia abrir mais do que 0,10, que é o que a gente faz de estimativa para o Notion. Então, a estimativa aqui de abertura, ela coincide com a estimativa do Notion, que faz com que o fator de alavancagem seja 1. Ora, fator de alavancagem igual a 1 significa que você não está alavancado, você está pelo Notion. Na verdade, você está subalavancado. É quando você vai para trás com a expansão de real, que foi 124, você realmente passa o 0,10, mas, como eu falei antes, o Notion não é o 0,10, o Notion é 0,63. E você teria a possibilidade de expandir 217, que foi mais do que foi o que aconteceu de 124. Muito interessante, né? Muito. A partir do momento que a gente começa a estabelecer, a criar variáveis e começa a calcular as variáveis, medi-las e analisá-las, o que a gente está fazendo? A gente está criando ciência. A gente está criando ciência aqui, a gente está conseguindo enxergar tudo o que aconteceu durante o trade, através de indicadores. Tudo isso vai ter no vendaval. Está aqui, então, a gente poderia ter operado alavancado, porque a gente não precisaria começar a 0,063, que foi o que aconteceu, né? Como você operou pelo Notion, então, na verdade, você abriu no 0,063. Mas você poderia ter aberto no 0,089, porque ele expandiu 124. Então, quais são as lições? Já estou nas lições, não vou explicar muito, senão o vídeo fica enorme. Quais são as lições? A primeira lição é, antes de qualquer análise mais detalhada, é possível constatar que mesmo com 2,33 vezes alavancado num portfólio de Strangle 16, você poderia cumprir suas obrigações e não seria estopado, caso fechasse sua posição no menor valor do fundo do Corona Crash. Você teria como cumprir a sua obrigação, até 2,33, mas você não faria isso. Você não vai realizar aquele prejuízo lá, pelo menos você, aqui nesse caso, você não teria como as posições vencedoras cobrirem as perdedoras. Nós estamos aí
considerando o portfólio como um todo. Como um todo. O único recurso que você teria ali seria ir rolando até chegar em dezembro. Então, você recuperaria tudo. Mas o que eu vou estar mostrando a partir do próximo vídeo são os manejos e o Delta Reg e o que teria impactado o seu portfólio. Então, como resultado desse primeiro ciclo que nós tivemos, de os Trango 16 aberto em 2020, que foi o primeiro do ano, ele teria sido extremamente bem-sucedido, com apenas e até 8 dias de trade, podendo dar até 4,68 de taxa mensalizada. Muito impressionante. Então, não há o que se falar. O RGN estimado de 0,1 mantém-se como um risco gama de planejamento conservador e adequado como parâmetro. Inclusive, ele amorteceu uma expansão maior que a estimada. A estimada era 100, foi a 124 e ele conseguiu acomodar graças a RGN estimado de 0,1. Tanto assim foi que o teto do portfólio máximo nunca ultrapassou o nível de risco gama, mesmo com a expansão de risco de 124, ou seja, nunca haveria tido necessidade de diminuir posição pelo controle de risco gama. Poder-se-ia ter adotado, então, uma alavancagem de 2,12 e ainda não ter ultrapassado um nível de risco gama moderado. Mas a conclusão mais importante é a última linha. A não realização de Delta Reg antes da invasão do break-even mostrou-se adequada. Por quê? Porque, gente, é o seguinte, o que vai fazer a sua operação não te dar um grande, gigante prejuízo é a realização do Delta Reg. Eu já pude vislumbrar pelas próximas operações que eu vou estar trazendo mais adiante. É óbvio que se você comprar uma put do BOVA, você pode estancar, que a questão não é você comprar uma put do BOVA. A questão é você saber quando fazer isso. Porque se a qualquer medinho que você tiver, você comprar uma put do BOVA, você nunca vai ganhar dinheiro no mercado. A longo prazo, pelo contrário, você vai perder. Se toda vez você fizer comprar uma zebra put, você vai quebrar. Você até não quebra se você comprar uma put de call, uma zebra de call. A longo prazo você até ganha, mas put não, put você perde a longo prazo. Então você fica todo, tô com medinho, vai lá e compra uma zebra, você a longo prazo vai perder dinheiro, é melhor você botar o dinheiro na renda fixa. Então, um grande segredo do Delta Reg é você saber não fazê-lo. Claro que vai exigir o tamanho, vai exigir conhecimento, mas mais importante que o tamanho do Delta Reg e a estrutura na qual você vai usar é saber quando você vai fazer, para que você só faça quando em momentos como esse, porque em momentos como esse, aí sim faz muito sentido, né? E é isso que a gente vai estar discutindo. Então, você ficar fazendo Delta Reg enquanto não invadir o break-even, só faz sentido se você tiver estoque de teta. O que é estoque de teta? É você ter uma operação que esteja abaixo do seu nível de risco gama. Você está com estoque de teta para usar. Então, você quer aumentar a sua rentabilidade, você está muito subalavancado. Então, se vai inserir uma estrutura nova no seu portfólio, é inteligente que você insira uma estrutura que seja espelha da que está lá. Então, você acaba neutralizando o Delta Reg, mas sem objetivos de grandes proteções, de grande movimento direcional. Porque a injeção de teta, ela não é um hedge que tem tração para grandes movimentos. Não vai ter tração. Então, você tem que saber quando fazer um Delta Reg com objetivo apenas para ganhar teta e quando fazer Delta Reg com objetivos de proteção. E para objetivos de proteção, só faz sentido quando todas as suas posições forem invadidas, construindo um cenário de risco sistêmico. Então, o Delta Reg ele é feito para uma situação de risco sistêmico.
mas tem que ser um risco sistêmico real, não imaginado, né? Porque tem gente que acha que todo mês vai ter um apocalipse. Então, mais uma vez, eu repito, o segredo é você saber quando fazer o delta hedge, para que, de fato, ele te impeça perdas e não te custe dinheiro. Então, o canal ele tem que ter uma metodologia que ele funcione em qualquer cenário. Então, a gente vai estar testando a metodologia no pior cenário possível, que é o cenário do Corona Crash. E eu não vou maquiar nada, eu vou botar exatamente como vai ser, como foi, aliás, né? Não como vai ser, mas como foi. E vamos ver se os nossos parâmetros eles vão suportar um evento que eu até poderia considerar como fora da curva. Porque é uma vez a cada 10 anos. Não, mas eu vou trazer o operacional para o Corona Crash. Eu vou trazer e vamos testar. Tá bom, gente? Então, é uma ótima forma de você ficar bastante motivado para o próximo vídeo, que é quando a gente se joga do abismo. Então, esse é o vídeo por hoje. Olha, eu não entendi nada que você falou hoje. Ótimo. Que sirva como grande estímulo para você estudar mais, né? Ou se você quiser tudo de mãozinha beijada lá, eu lá respondendo tudo, 3 meses contigo lá, live, não sei o que tal, se inscreve no treinamento operacional, rapaz. Porque aí eu vou ter mais tempo de explicar isso aqui direito para você, né? Vale a pena, sabe? E tudo isso vai estar também no Vendaval daqui a pouco, o Benedito está correndo muito forte, tá? E eu queria muito conhecê-los no evento que vai ter da BTG, cara. Você vai ter os maiores especialistas do mercado financeiro te ensinando de graça, numa cobertura da Faria Lima, de graça, cara, de graça. Sabe? Aproveite que ainda tem poucas vagas. Tem lá, é só você se inscrever e aparecer. Vai ganhar até coffee break de graça lá, né? Vai lá, nem que seja pela boca livre. A brincadeira, né? É óbvio que, pô, o que vai ter muito mais valor vai ser toda aquela equipe da Nectar que eu apresentei no último vídeo. Então, não deixe de ver o vídeo na qual eu falo todo o roteiro desse evento. Tá bom, gente? Está aí na descrição do vídeo tudo aí, o treinamento operacional, esse evento, tá aí o QR Code do Vendaval. Também entra lá no grupo do Telegram. Tá bom, gente? Então, pô, um vídeo desse nível técnico merece aí você dar o apoio ao canal, tá? Pelo menos aí aperta o botão de curtir, faz um comentário apoiando, para a gente continuar tendo toda essa motivação de trazer um material que deu muito trabalho, tá? Eu só consegui produzir esse material porque acabaram as aulas. Só porque acabaram as aulas, porque durante as aulas eu não teria conseguido fazer um material como esse. Tá bom, gente? Então é isso aí. Nos vemos então no Telegram e até o próximo vídeo.